Olá, meu nome é Kathleen, sou professora da Multiplica Treinamentos e nossa aula de hoje é sobre o 13º salário. Vamos lá? O 13º salário, ele é um direito que todo indivíduo tem, aquele indivíduo que trabalha 12 meses, e ele vai ter direito ao 13º salário integralmente. Esse salário é um pagamento na proporção de 1/12 por mês ou fração de mês acima de 15 dias durante o respectivo ano civil em que a pessoa trabalhou. Vamos fazer uma pequena observaçãozinha aqui. Nas aulas anteriores, eu fiz um comentário sobre isso, mas vamos explicar melhor. No Brasil, o salário ele é pago mensalmente. Em outros países onde o salário é pago semanalmente, no total de salários que você teria na divisão de meses do ano, você teria o equivalente a 13 salários mensais. Porque alguns meses nós temos 4 semanas e outros meses nós temos 5 semanas. Então, se você fosse fazer um salário proporcional à quantidade de semanas no mês, você teria um salário mensal a mais por mês, por ano. Mas no Brasil o salário é feito mensalmente, em que você recebe uma vez por mês, independente da quantidade de semanas que tenha naquele mês. Para fazer uma espécie de compensação a essa existência de salários desproporcionais em relação aos tamanhos dos meses, no ano de 1962, como nós vamos ver no nosso próximo slide, eles fizeram essa compensação, obrigando os trabalhadores a fazer esse salário a mais no ano. Vamos dar uma olhadinha? Com a Lei 4.090 de 1962, foi imposta a todos os empregadores a obrigação de conceder aos seus empregados, no mês de dezembro de cada ano, o 13º salário, independente da remuneração que eles recebem. Porque, inclusive, algumas empresas já pagavam para os trabalhadores que recebiam mais, como comissão, ou para alguns trabalhadores que tinham algumas categorias, alguns cargos diferentes, eles já recebiam o 13º salário. Mas a lei instituiu que todos os trabalhadores deveriam receber, independente do salário, independente da posição, independente do cargo, independente do tipo de salário, se era um salário que era formado somente por salário fixo, ou se era um salário que ele era formado também por bônus e comissões. Então ficou uma coisa mais generalizada. Quem tem direito ao 13º salário? Como nós acabamos de dizer, é devida a toda categoria de empregados, inclusive os trabalhadores domésticos e os trabalhadores avulsos. E ele vai, inclusive, computar no cálculo de indenização. E só não é devida quando se tratar de despedida por justa causa. Somente quando você tem a demissão por justa causa que você não tem indenização, é que não vai se computar o 13º salário na indenização. Todo trabalhador com carteira assinada, os aposentados, os pensionistas, os trabalhadores avulsos, todos, a partir de 15 dias trabalhados já passa a ter direito a receber o 13º salário. Lembre-se que nós falamos que a fração de mês superior a 15 dias é computado como um mês inteiro. Como é que ele funciona? Ao contrário do cálculo feito para férias proporcionais, o 13º salário é devido por mês trabalhado ou fração de mês igual ou superior a 15 dias. Ele não tem muito mais distinção a não ser essa. Eu trabalhei no mês 16 dias, é computado como um mês de trabalho. Dessa maneira, se o empregado trabalhou de 1º de janeiro a 14 de março, ele terá direito a 2/12 de 13º proporcional, pelo fato da fração do mês de março ter sido inferior a 15 dias. Se ele tivesse trabalhado até 16 de março ou até pelo menos 15 de março, ele teria o direito ao mês de março integral. Mas como ele não trabalhou, o mês de março foi somente até o dia 14, a fração que ele tem é somente de 2 meses. O 13º salário é calculado sobre o salário integral do trabalhador a partir da seguinte fórmula. Eu pego o salário, divido por 12 meses, multiplico pelo número de meses trabalhados. E aí eu tenho o valor do 13º salário. O trabalhador deixa de ter direito a 1/12 relativos ao mês que trabalhou quando tiver mais de 15 faltas não justificadas no mês. Por quê? Se você pensar,
O nosso cálculo do 13º salário não é feito quando eu tenho 15 dias ou mais. Eu preciso ter uma fração maior do que 15 dias para computar aquele mês. Então, se naquele mês eu faltei 15 dias, a minha fração de tempo trabalhado naquele mês é inferior a 15 dias. Então, aquele mês passa a ser desconsiderado para o cálculo do 13º salário. E aqui, inclusive, ele tem uma observaçãozinha. Ele fala que é para faltas não justificadas. Enquanto que para as férias eu precisava calcular as faltas justificadas e somente algumas dessas faltas justificadas elas poderiam ser ignoradas, sendo que, por exemplo, faltas médicas não são ignoradas. Aqui no 13º salário, eu preciso fazer o cálculo somente das faltas não justificadas. Todas as faltas justificadas, elas não vão fazer parte deste abatimento. As médias dos demais rendimentos, como por exemplo, horas extras, adicionais, comissões e etc., eles também são somados no valor do salário usado como base para o cálculo do 13º. O 13º ele vai ser baseado o cálculo em todo o rendimento que a pessoa tem, somando tudo. Os trabalhadores que só recebem comissão devem calcular o 13º salário baseando-se na média de todas as comissões, na média aritmética, recebidas durante o ano. Soma tudo, divide por 12 e esse é o valor do 13º. O 13º salário é pago em duas parcelas. A primeira deve ser paga entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, exclui-se janeiro e exclui-se dezembro, ou por ocasião das férias. No caso do pagamento junto com as férias, o trabalhador deve solicitar por escrito até o mês de janeiro, porque o empregador ele tem facultado a ele tem essa faculdade, essa opção de pagar a partir de fevereiro. Então, se você não quer receber em fevereiro ou se você quer receber junto com as suas férias, você precisa fazer esse pedido antes do momento em que o empregador passa a ter o direito de fazer este pagamento. Tem que ser antes. Este pagamento será a metade do salário recebido no mês anterior. Então, observe que o cálculo aqui ele modifica um pouquinho. Por quê? Eu ainda não cheguei até o final do ano para saber quais foram as comissões, quais foram os rendimentos, quais foram todos aqueles rendimentos mesmo, todos os valores recebidos que vão fazer parte do cálculo do 13º. Então, aqui eu tenho um cálculo um pouquinho mais simplificado. Eu pego o pagamento do mês anterior e digo, olha, a metade desse pagamento vai ser a sua primeira parcela do 13º. Isso quer dizer que ela pode sim ter um valor diferente da segunda parcela. Vamos ver como é que funciona? Aí o valor da segunda parcela será calculado do jeito que já foi feito anterior, vai somar tudo, comissões, rendimentos, bônus, etc. E eu vou abater o valor pago na primeira parcela e esse é o valor da segunda parcela. Ficou simples de entender? Se a minha primeira parcela, ela é um cálculo a metade do meu salário anterior, ela pode ser que ela não entre comissões que eu vou receber a partir daquele salário, pode ser que ela não entre todos os bônus ou um aumento de salário que eu tenha, pode ser que em janeiro eu receba escolher a primeira parcela do 13º em março, por exemplo. E aí quando chegar em março, o empregador vai fazer o cálculo. Qual foi o seu salário de fevereiro? Seu salário de fevereiro foi R$1.000. Então, a sua primeira parcela vai ser a metade desses R$1.000. Você vai receber R$500. Quando vai lá em março, bem no mês das suas férias, você recebe um aumento, o seu salário dobra, ele vai para R$2.000. E você passa a receber comissões também. E a sua comissão dobra. Olha só que esse nosso exemplo aqui, ele está com um cálculo bem legal, né? A pessoa se deu bem na vida. As comissões dobraram o salário e ela passa a receber R$4.000 entre salários e comissões. Quando chegar lá em dezembro, a segunda parcela do 13º dela vai ser esse cálculo do salário dela, que é bem aumentado, e da comissão, que também é parte do dobro. E aí eu vou tirar de todo esse cálculo menos R$500, que foi a parte que ela já recebeu no começo. Então, se eu fizer esse cálculo simples e básico aqui, esses R$4.000, eu vou ter a segunda parcela dele de R$2.000 ou mais. Esse 13º, ele deveria ser pago no valor de R$4.000, que é o valor que a pessoa está recebendo de comissão e salário. Desses R$4.000, se eu fosse partir na metade, seriam R$2.000. Mas a primeira metade não foi R$2.000. A primeira metade foi somente R$500. Então, quer dizer que a segunda parcela do salário vai ser de R$3.500. Entendeu? Eu não faço simplesmente um valor de metade. Eu faço
o valor do cálculo total e abato a primeira parcela, independente do valor que ela teve. E se nesse nosso exemplo aqui a pessoa não se deu bem, ela se deu mal, ela tinha um cargo de gerente e ela passou a receber menos, então pode ser que a segunda parcela tenha um valor menor do que a primeira, porque o cálculo do quanto você vai receber na segunda parcela faça o cálculo da aritmético total, como nós explicamos no slide anterior, e aí você vai abater a primeira parcela. Se a primeira parcela deu menos da metade, você vai receber um valor menor. Se a primeira parcela deu mais da metade, vai fazer esse cálculo, essa proporção, sempre baseado no cálculo. O final do ano faz o cálculo, no começo do ano é simplesmente a metade do primeiro salário. O prazo máximo para solicitar este adiantamento é de 30 de novembro. Ressalta-se ainda que a inflação ou o aumento de salário não incidem na parcela já antecipada do 13º salário. O valor da antecipação se manterá fixo em reais. Ele não pode ser atualizado monetariamente, aquele valor e pronto. Se houve uma troca de moeda, ele vai fazer simplesmente a correção monetária e não a atualização. Os empregados admitidos até 17 de janeiro recebem a metade do salário contratual, já que o nosso cálculo é feito com os meses relacionados a mais de 15 dias. Quais são os encargos que vão cair em cima do 13º? Na primeira parcela, o 13º não terá incidência de encargo, somente do FGTS. Os outros não vão cair, o qual terá que ser pago até o 7º dia do mês subsequente, ou seja, do próximo mês, ao do pagamento da parcela. Recebeu em janeiro, você tem que pagar até o 7º dia do mês de fevereiro, com a incidência apenas no valor do adiantamento. Aliás, você não pode receber em janeiro, né? A primeira parcela tem que ser de fevereiro em diante. Então, vamos supor que você recebeu em fevereiro. Então, você tem que pagar o FGTS até o 7º dia do mês de março e assim por diante. Quando eu tenho a segunda parcela, eu vou ter a incidência de todos os encargos. Aí eu já vou ter a do imposto de renda e a do INSS. E o valor total pago do 13º salário, ele vai cair novamente no FGTS. Só que agora ele vai ter referência ao valor pago na segunda parcela. Simplesmente para saber se eu tenho uma diferença. Lembra que no nosso exemplo ele deu uma diferença boa entre a primeira parcela e a segunda? Então ele vai fazer essa incidência em cima do valor total. E não mais só da primeira e só da segunda. Quanto ao FGTS no 13º salário, ele deve ser pago pelo empregado até o 7º dia do mês subsequente, do próximo mês ao pagamento, tanto na primeira parcela quanto na segunda parcela. Se no vencimento ele não houver expediente bancário, bem lá no 7º dia ele não tem expediente bancário, tem que pagar antes do 7º dia, para que o serviço bancário esteja funcionando. Então você vai pagar no último dia em que o banco funciona, antes do prazo vencer. Tem que pagar dentro do prazo entre o 1º e o 7º dia do próximo mês. A alíquota de incidência do FGTS, qual que é a alíquota? A alíquota significa que é aquele valor onde você vai fazer o cálculo. Quanto que eu tenho que pagar? Isso significa alíquota. Então, a alíquota é de 8% do valor da remuneração. Esses 8% vai ser o valor do FGTS que tem que ser pago. O empregado com menos de 5 anos de empresa, de acordo com a Lei Complementar 110 de 2001, ele deve acrescentar 0,5% sobre a remuneração. Então, faz o cálculo da remuneração, acrescenta 0,5% e é nesse valor é que vai se fazer o cálculo de 8% da remuneração, da alíquota de incidência do FGTS. Certo? Mais uma aulazinha que a gente teve bastante detalhes para vocês observarem. As perguntas até agora já estão jóia. Estou gostando muito das perguntas que estou recebendo. Mandem mais. Estou doida para ver as perguntas de vocês. Eu estou recebendo perguntas muito inteligentes. Eu estou gostando de ver se os nossos alunos estão nota 10. Espero vocês na nossa próxima aula. Até lá e tchau, tchau.